Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Pessoal, nós estamos aqui hoje em Pinhais para uma entrevista sensacional. Tenho certeza que nós vamos hoje falar sobre diversos assuntos importantes para a população e também para quem é profissional que quer conhecer um pouquinho, que é sobre o Departamento de Bem-Estar Animal. Nós vamos falar aqui com 3 profissionais incríveis sobre esse assunto e outros também que surgirão aqui durante a nossa entrevista. Oi, pessoal, meu nome é Graziela, eu sou médica veterinária, trabalho atualmente na Prefeitura de Pinhais, fazem 4 anos e, no momento, estou à frente da Gerência de Defesa Animal. Olá, pessoal, meu nome é Cristiane, eu sou diretora aqui do departamento do DBEA, já estou na Prefeitura há 13 anos e faço parte da gestão e da direção aqui do centro. Olá, meu nome é Michele, eu sou médica veterinária, estou hoje na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, à frente da Gerência de Atenção à Saúde Animal. Estou na Prefeitura desde 2011 e também sou a responsável técnica do departamento. Como está estruturado hoje o Departamento de Bem-Estar Animal de Pinhais? Então, hoje o departamento está dividido em 3 gerências. A nossa gerência administrativa, que é o INGEATA, e as nossas gerências técnicas, que são o GIASA e o GEDEA, que são responsabilidade da doutora Grazi e da doutora Michele. Quais são as principais frentes de atuações hoje? Então, são várias frentes de atuação, né? Eu vou falar sobre a Gerência de Defesa Animal, onde está estruturado todo o serviço de fiscalização de maus tratos, né? Então, desde a parte do recebimento de denúncias, a triagem, a verificação das denúncias nas residências das pessoas, até a abertura de processos administrativos em casos em que houver necessidade, né? A segunda frente de atuação da Gerência de Defesa Animal é com relação ao atendimento para as protetoras, né? Então, hoje nós temos um programa de apoio às protetoras de animais e a gente presta um atendimento, disponibiliza uma certa quantidade de ração para que as protetoras possam manter os animais que elas resgatam. E, além disso, a gente tem outras atividades relacionadas, né? Então, toda a parte relacionada à adoção de animais também está estruturada dentro da Gerência de Defesa Animal. Então, animais que são atendidos pela Gerência de Atenção à Saúde Animal e que, porventura, não podem retornar ao local de origem, são encaminhados hoje para o nosso centro de adoção, né? Onde a gente faz todo um trabalho de restabelecimento da saúde desses animais e restabelecimento comportamental, para que eles possam, então, ser encaminhados para adoção, né? Nós temos eventos periodicamente, eventos de adoção, temos publicações, né, em redes sociais da prefeitura, temos um site de adoção virtual. Tudo isso, então, está estruturado dentro da Gerência de Defesa Animal. A gente tem uma seção, que é a seção de atendimento continuado dentro da gerência, que também é responsável por fazer o atendimento clínico para animais de denúncias, de pessoas em situação de vulnerabilidade, onde a fiscalização não consegue resolver aquela situação, aquele problema, somente com as medidas administrativas, em que é necessário algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda. Então, isso está estruturado dentro da seção de atenção continuada, que faz parte da Gerência de Defesa Animal. Todos os links que ela citou aqui, eu vou deixar aqui abaixo para vocês acessarem. Às vezes você quer adotar um animal ou até mesmo se cadastrar para fazer uma castração. Vou deixar todos os links aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, hoje eu estou à frente da Gerência de Atenção à Saúde Animal. A Gerência de Atenção à Saúde Animal também possui várias frentes. Um dos serviços que executamos é o SAMU veterinário,
onde nós temos uma equipe de médicos veterinários e a gente realiza atendimento de animais de rua, de animais de pessoas em situação de rua, atendimentos de alta complexidade. Então, são os atendimentos de urgência e de emergência. Dentro da gerência de atenção à saúde animal, a gente também realiza alguns atendimentos de média e baixa complexidade desses animais de rua, de cães comunitários. Nós temos instituído hoje no município o programa Cão Comunitário, onde a gente faz uma avaliação desses cães, a gente faz uma triagem, a gente cataloga todos esses cães, a gente monitora com vacina, vermífugos, tratamentos. Então, a gente tem um programa bem estruturado dentro do município. Dentro da gerência de atenção também à saúde animal, a gente faz atendimentos a animais silvestres, em parceria com o Estado, né, com o IAT, o Instituto Água e Terra, onde a gente faz o resgate, faz alguns manejos desses animais e acaba encaminhando, né, para o Estado. Nós temos também atendimento aos animais de grande porte, aos equinos, né, principalmente em situação de risco nas rodovias, nas ruas. Então, a gente acaba, se esses animais não possuem proprietários, né, a gente acaba recolhendo esses animais, fazendo um primeiro atendimento, em parceria, claro, com a gerência da doutora Graziella, na parte de fiscalização, para tentar achar quem é o responsável por esse animal. Então, a gente tem o atendimento de equinos também. E dentro ainda da gerência, nós temos um programa, que é o programa Lar Temporário, que é um programa muito importante, onde as pessoas, né, os usuários, os munícipes, nos ajudam com os animaizinhos que a gente atende. Então, assim, a gente faz um primeiro atendimento e muitas vezes a gente precisa de um pós-atendimento, que seria um cuidado de pós-operatório, um cuidado pós-atendimento, e a gente precisa muito da participação popular nesse programa do lar temporário para nos ajudar. A gente custeia, então, assim, a gente custeia com medicamentos, com atendimento, e a pessoa, ela precisa oferecer o seu lar, o seu amor ali, a sua dedicação, né, pro animalzinho ali que a gente está encaminhando para essas casas. E dentro ainda da gerência, nós temos o Programa Municipal de Castração. O Programa Municipal de Castração, ele é grande, complexo, ele tem várias frentes, inclusive nós temos uma estrutura com um centro cirúrgico próprio, onde temos profissionais qualificados, temos cirurgião, temos anestesistas, para fazer cirurgia todos os dias, de forma ininterrupta, aqui no nosso centro municipal. Nós somos pioneiros, né, em vários programas. Um dos programas que nós somos pioneiros é o Veterinário Mirim. O Veterinário Mirim, hoje, ele não está dentro do Departamento de Bem-Estar Animal, mas está dentro da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente possui um departamento de educação, que é uma inovação também, né? Porque muitas prefeituras não possuem um departamento de educação dentro de uma outra secretaria, né? Então, nós possuímos um departamento de educação com vários profissionais que trabalham também de forma ininterrupta durante todo o ano, nas escolas, levando o programa veterinário Mirim para educar as crianças em guarda responsável, maus tratos e tudo aquilo que envolve saúde, bem-estar animal, saúde pública. A Prefeitura de Pinhais, o Departamento de Bem-Estar Animal, também tem um programa, tá? Um programa chamado Comunidade Pet, onde a gente descentraliza os serviços médicos veterinários de baixa complexidade. Quais são eles, né? Então, vacinação, aplicação de vermífugos, ectoparasitários, tratamentos básicos de pele, sarna. A gente acaba levando esse serviço à comunidade porque fizemos uma estimativa populacional e a gente entendeu, através dos resultados da estimativa populacional, que muitas pessoas não conseguem chegar até os grandes centros para procurar atendimento. Então, a gente vai até as regiões de maior vulnerabilidade, leva a comunidade pet com toda a equipe de profissionais e realiza esses serviços para os animais ali da comunidade. Enquanto diretora aqui do centro, sou responsável por toda a parte de gestão. Então, desde a parte administrativa, da parte da compra de insumos, da organização, do trabalho das gerências, né? Do atendimento aos protetores. Então, eu faço essa ponte de diálogo, muitas vezes, ali, entre os serviços que são solicitados
entre o que é possível dentro, né, da nossa estrutura de serem oferecidos. Também sou responsável pela parte da organização do centro em relação às manutenções que são realizadas. Então, assim, eu sou a pessoa que tem que estar de olho em tudo, tem que conhecer todos os processos, que sabe o que está acontecendo com os animaizinhos que estão atendidos, que lê os prontuários médicos dos animais, que está de olho em todos os grupos que nós temos, né, que faz articulação também externa com outras secretarias, com a secretária, com a nossa secretária, né, que vai lá na gestão também pedir ajuda para a gente conseguir mais recursos para fazer o atendimento dos animais, parcerias com empresas. Então, tudo o que é relacionado ao centro é minha responsabilidade e, enquanto gestora, ali, preciso procurar fazer as articulações necessárias. Pinhais é citado como um município avançado em políticas públicas para a causa animal. Quais ações fizeram essa evolução acontecer? Eu acredito que, em primeiro lugar, o apoio da gestão e a visão em relação à causa animal, né? Porque a gente sabe que a gestão que está ali que vai influenciar nas políticas, nos programas que são realizados. Então, ao longo dos anos, Pinhais vem com gestões diferentes, né? Que mudou o prefeito, mas eles sempre tiveram essa visão da causa animal, da importância, da questão do controle populacional, do atendimento aos vulneráveis. E eu acredito que essa visão fez com que nós tivéssemos apoio para a criação de políticas públicas, de legislação, de organização de departamento. Bom, então, como a nossa diretora falou, né, Pinhais inova em vários sentidos, né. Primeiro, claro, a gente tem que reconhecer que a gente tem uma gestão de anos, né, que sempre apoiou a causa animal, né, então isso favorece bastante com que a gente tenha muitas políticas para os animais, muitas políticas públicas, e que a gente tenha esse reconhecimento do pioneirismo mesmo, né? Então, a gente tem vários exemplos. O SAMU veterinário, né, então, foi pioneiro, né? Então, enquanto, né, não se pensava em um município em SAMU veterinário, a gente já fazia um trabalho de SAMU veterinário, de atendimento de urgência e emergência, de levar animais para clínicas credenciadas para a continuidade desses tratamentos. O próprio programa Lar Temporário também é inovador, é pioneiro, né? Então, a Secretaria de Meio Ambiente começou muito pequenininha, lá como um profissional, numa sessão, dentro de uma fiscalização ambiental, que a princípio não tinha muita relação com a parte de políticas públicas de animais. Ela foi crescendo, tornou-se um departamento, inaugurou-se o Centro Municipal de Castração no ano de 2022, então houve uma crescente, né, em relação ao investimento na causa animal, contratação de vários profissionais médicos veterinários. Então, hoje, dentro da Prefeitura de Pinhais, nós temos vários profissionais. Então, eu tenho cirurgião, eu tenho anestesista, eu tenho um fiscal, eu tenho profissionais que atuam em diferentes áreas, assim, demandas, organização de processos de trabalho. Temos o próprio Comunidade PET, né? O Comunidade PET, ele é um atendimento clínico social, então ele também é um projeto inovador. Ele é um atendimento clínico social voltado às áreas de vulnerabilidade, aquelas pessoas que não vão ter acesso a insumos que são básicos, né? Como uma vacina, um vermífugo, um medicamento para carrapato, para pulga. Então também isso é um projeto inovador, né? Eu acredito que, além de tudo isso que elas já comentaram, né, com relação aos avanços, a gente teve também, ao longo desses anos, avanços também nas atividades, né, que vem relacionado com o apoio da gestão, com a estrutura, né, que o departamento foi aumentando aí ao longo dos anos. Mas Pinhais é pioneiro em muitas atividades relacionadas à causa animal, né? Então, o próprio Veterinário Mirim foi um projeto que começou aqui em Pinhais lá em 2006, né? Então, quando outros municípios ainda não pensavam nessas atividades, Pinhais já tinha começado com o Veterinário Mirim, e hoje ele é um programa instituído mesmo dentro da Secretaria do Meio Ambiente. E isso foi possível, né, graças a essa visão da gestão e tudo mais. Eu falo com muita
propriedade, muito carinho pelo veterinário mirim, porque eu acompanhei o projeto desde o início. Eu fui estagiária aqui da prefeitura em 2008, então eu acompanhei muito dessa evolução que você citou. E, além disso, assim, a gente percebe que Pinhais é um município muito novo, muito recente. Esse mês a gente comemora 34 anos, né, da cidade, e a gente vem nessa crescente aí dos avanços relacionados à causa animal desde da primeira médica veterinária que entrou no município e da primeira veterinária que entrou na Secretaria do Meio Ambiente. Então, tudo isso convergiu, né, para que a gente tivesse todos esses avanços. Eu queria citar também alguns outros avanços importantes com relação às atividades que a gente desenvolve aqui no departamento. Então, por exemplo, a sessão de atenção continuada, que tem esse olhar mais para os casos de fiscalização, de prestar um auxílio para essas famílias em que a notificação, a multa, muitas vezes não vai resolver o problema daquele animal, né? Então, essa é uma ação inovadora, né? Que traz um avanço muito significativo, né? Para os animais, para o bem-estar daqueles animais, porque aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade, ela não vai procurar um atendimento veterinário, né? Dificilmente ela vai procurar por não ter mesmo recursos próprios, enfim. Então, essa visão da sessão de atenção continuada é uma visão inovadora e pioneira também no município de Pinhais. A gente tem algumas outras atividades, então também queria citar que na Prefeitura de Pinhais a gente tem um comitê multidisciplinar para trabalhar questões relacionadas à acumulação, tanto de animais quanto de objetos, né? E o Departamento de Bem-Estar Animal faz parte desse comitê. Essa política de atenção às pessoas em situação de acumulação existe desde 2011, então foi a partir da nossa política também que muitos municípios aqui próximos começaram a instituir essa atenção voltada para os acumuladores de forma multiprofissional, né, interdisciplinar. Um outro avanço que eu considero super importante é o nosso centro próprio de castração, e isso é uma inovação perante a outros municípios, né, com o mesmo número de habitantes, enfim, municípios menores, porque a gente tem estrutura própria para fazer a castração dos animais, com insumos comprados por licitação, enfim, recursos, né, da Secretaria de Meio Ambiente, além da gente contar com veterinários concursados para fazer esse serviço, né, então não é uma empresa terceirizada, e isso melhora muito a qualidade do serviço que é prestado para a população, né. E também o avanço mais recente que a gente teve foi a nomeação, né, de uma protetora representante da causa animal no Conselho de Meio Ambiente, no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, nós não temos um conselho de proteção animal, mas agora temos uma protetora representante da causa animal no Conselho de Meio Ambiente, além da representação do Departamento de Bem-Estar Animal. Então, eu acredito que todas essas ações também ajudaram para essas inovações das atividades que são realizadas aqui no departamento. Porque o que acontece, gente, quando elas recebem uma denúncia, ela vai fazer a investigação, ela vai muitas vezes até o local, ela chega lá, ela vai ver que essas pessoas, elas estão passando de fato necessidade, né? Então, muitas vezes não tem nem para comer para sua própria família. Então, o animal, ele fica às vezes em terceiro, quarto, quinto plano. Então, muitas vezes a denúncia é de maus tratos, mas muitas vezes a pessoa, ela também precisa de uma assistência que é o primordial para a sobrevivência delas. Então, o trabalho também é em cima disso, né? Dessa questão de cuidado com a família como um todo, não somente do pet, de pegar e falar assim, bom, vamos então multar, vai vir uma multa lá, não sei nem qual que é o valor, que a pessoa muitas vezes não tem condições de pagar, né? Essa que é a realidade. Exatamente, isso está muito relacionado com o conceito de saúde única, né? Então, hoje, a gente trabalha muito com relação a esse conceito, que a saúde do animal está diretamente relacionada à saúde da pessoa e à saúde do ambiente, né, em que eles vivem, que eles compartilham. Então, a gente
leva muito isso em consideração. E falando um pouquinho sobre essa protetora que tá lá junto agora, para poder também dar uma olhadinha no que está acontecendo. Você pode citar o nome dela ou é segredo? O nome da nossa protetora é a Regina. Regina. Né? Isso. Teve uma eleição entre as protetoras. Então, nós formamos, né, uma reunião, foi feita uma eleição entre duas candidatas e a Regina foi a escolhida pelas protetoras para representar no conselho. Então, as duas cadeiras que nós temos hoje no Conselho Municipal de Meio Ambiente, uma é ocupada por mim, que sou a diretora do departamento, e a outra cadeira da causa animal é ocupada pela Regina, que é a protetora. É porque nesse... E daí nós temos o suplente também, né? Daí nós temos o suplente, que é a doutora Grazi. Entendi. Porque nesse caso, a Regina, ela é uma protetora. Então, ela entende, de fato, a realidade de quem está lá no dia a dia com esses animais e conhece muitas outras protetoras e sabe, de fato, o que está precisando. Então, muitas vezes, o poder público está aqui, numa ponte, porém, eles precisam ter o acesso a lá, como que está acontecendo. Então, essa protetora, ela é a realidade do dia a dia. Então, ela vai passar todas essas informações, o que está acontecendo de bom ou de ruim, para que seja melhorado no futuro. Essa seria a ideia, não é isso? Isso. E daí temos a suplente da representante da protetora, que é a Adri Schipper também. Que ficou em segundo lugar na votação. Aí... Vamos falar um pouquinho agora sobre gestão pública, tá? Quais são hoje os maiores desafios enfrentados pela gestão pública quando falamos em proteção animal? Eu acredito que hoje a nossa maior dificuldade seja em relação à questão orçamentária mesmo, né? Porque tudo que qualquer tipo de ação, qualquer tipo de evento, qualquer atendimento necessita de orçamento. Né? E assim, nós temos um orçamento bem razoável, né? Nós não temos um orçamento assim, proporcionalmente ao tamanho do município, a quantidade de animais, que é um orçamento bom, mas a demanda é muito grande. E a demanda, por mais que existam projetos de castração, de controle populacional, de orientação às pessoas, de trabalho com educação, a demanda sempre é crescente. Pela questão da quantidade de animais e pela questão da vulnerabilidade das pessoas, que vem aumentando todos os anos. Então, hoje, nós não conseguimos fazer uma ampliação dos atendimentos para a população em geral, porque falta essa questão orçamentária. Então, o orçamento que nós temos hoje está sendo ali realmente para a gente continuar dando andamento às coisas que nós já temos. Então, se nós tivéssemos aí, nós temos uma grande esperança, na verdade, né, com o Sem Patinhas, que é aquele programa do governo federal, que vem recursos federais. E a partir do momento que nós tivermos uma política nacional com recurso federal, nós podemos ter mais segurança para poder ampliar, para poder atender mais pessoas, a população em geral, esse tipo de coisa. E outro problema muito grande é a expectativa da população em relação aos serviços. Então, as pessoas, por falta de conhecer mesmo o serviço que é prestado, o serviço que nós fazemos aqui, eles chegam muitas vezes com demandas e expectativas de coisas que nós não conseguimos atingir, né, que nós não conseguimos alcançar neste momento, mas que são coisas que nós gostaríamos muito. Então, a população também entender qual que é o nosso papel, quais são os serviços que nós fazemos, até onde nós podemos ir em relação ao poder público, eles se responsabilizarem também, né, porque falta consciência das pessoas em relação a que é meu animal, é minha responsabilidade. Então, você jogar a responsabilidade para o poder público é uma coisa que acontece muito aqui com a gente. O programa de castração é uma das principais políticas de controle populacional. Qual o impacto ele tem gerado no município? Então, assim, a política de castração é um pilar extremamente importante e bem consolidado já no município, né? Então, a gente tem algumas frentes do programa de castração. Como a doutora Graziella havia mencionado, nós temos um centro municipal de castração. Então, nós temos um centro próprio para a realização de cirurgias de castração. Então, essa é uma das frentes. Então, elas são realizadas diariamente, né, no nosso centro de castração. Então, nós temos uma equipe de profissionais médicos veterinários que são concursados, né, e que estão dentro desse centro cirúrgico. O público que nós temos dentro do centro cirúrgico, então, é um público diferenciado do programa municipal, né. Então, o público aqui hoje atendido são pessoas em situação de vulnerabilidade,
vulnerabilidade, pessoas em situação de acumulação, a gente dá preferência para os resgates de protetoras, para os animais de protetores, animais que são oriundos de fiscalização de maus tratos, estão em reprodução descontrolada, até porque a rotina aqui é diária, né? Então a gente acaba trabalhando com a questão do risco, né? O programa municipal em si são realizados pelos mutirões de castração, né, que são empresas que ganham processos licitatórios e realizam o programa através da UMES, que a gente chama, que são aquelas unidades móveis de esterilização, os ônibus, né? Então, eles vêm, realizam o serviço, geralmente a gente tem aí de 4 a 5 mutirões no ano. A gente descentralizou algumas vezes esses mutirões, a gente foi com essas unidades móveis até os bairros, justamente para favorecer a população de maior vulnerabilidade que não tem, né, condições de chegar até a região central, não tem veículo. Então a gente conseguiu chegar em algumas localidades onde a gente via que a castração era diminuída realmente, então a gente conseguiu atingir esse público. E a gente também tem parceria com clínicas credenciadas, onde as castrações elas ocorrem numa menor quantidade, mas numa emergência, eventualmente, né, estamos no centro, está ocorrendo um mutirão, eu tenho uma emergência, ou tem um animalzinho que foi atendido pelo SAMU e precisa passar por um procedimento cirúrgico, ele automaticamente será castrado, né? Então a gente tem várias frentes do Programa Municipal de Castração, por isso hoje a gente consegue manter a fila praticamente zerada. Então, nós estamos com a fila zerada, né? Agora, no mês de fevereiro, nós fizemos um mutirão de castração. Então, nesse mutirão de castração, foram mais de 600 animais castrados no mês de fevereiro, foram 5 dias de ação. E no ano passado, no ano de 2025, nós tivemos 2.119 castrações nos mutirões e no centro de castração. Então, assim, é um número muito significante para nós, né? E, assim, a gente tem muita consciência de que isso, daqui 5, 10 anos, nós vamos ter os resultados reais e vamos conseguir aí fazer um controle populacional, fazer com que os animais tenham mais acesso aos atendimentos. E esse ano nós já temos também aprovado mais 4 mutirões de castração. Então, nós temos já programado para o mês de junho, temos outros programados para o mês de setembro e para o mês de dezembro. Então, nós queremos fechar o ano com mais ou menos umas 2.000, 2.500 castrações. Qual é o papel da castração dentro do conceito de saúde pública e bem-estar animal? Então, assim, a castração é um dos pilares, né, importantes tanto para a questão da saúde animal quanto para a questão da saúde pública, assim como da guarda responsável. A castração, ela tem diversas vantagens para o animalzinho, né? Então, além do fato, claro, né, de a gente coibir reprodução descontrolada, principalmente em regiões de alta vulnerabilidade, regiões de hipossuficiência econômica, a castração ela traz uma série de benefícios biológicos e médicos para o animal também, né? Então, quando realizada dentro do tempo certo, nas fêmeas, a gente consegue reduzir tumores de mama, algumas doenças como infecções uterinas, problemas urinários. Nos machinhos, a gente consegue diminuir a questão de territorialidade, de urinar, né, fora dos locais. Então, a gente consegue facilitar ali na hora de ensinar o animal a urinar no local certo. Então, se a gente castra ele antes dos 6 meses de idade, então a gente consegue reduzir esse territorialismo. Os animais tendem a ficar, né, um pouco mais calmo, isso não é regra, né, então assim, porque existe a diminuição ali hormonal, então assim, pode ser que o animal acabe ficando com comportamentos assim, mais fáceis de lidar, os animais ficam mais dóceis, menos temperamentais. Então assim, a gente faz castração em gatos e cães, né, tanto fêmeas quanto machos. A castração dos 2 animais é muito rápida, tá? Nas fêmeas é um pouquinho mais demorado, né? O procedimento cirúrgico ele é um pouco mais complexo do que nos machos, né? Porque a gente tem ela é mais invasiva, né? Nos machos é uma cirurgia muito mais tranquila, porque ela não é invasiva, então a recuperação desses animaizinhos é muito mais rápida. A gente tem um programa que é o programa SED, que é o captura, esterilização
e devolução, principalmente com felinos ferais, felinos de pessoas em situação de acumulação, pessoas em situação de vulnerabilidade, onde a gente pega esses animais, a gente castra, o animal recuperado a gente devolve ele no local de origem. Então, assim, isso é permitido por lei e é regulamentado por referências, né, técnicas, bibliográficas. Então, a gente pode realizar esse tipo de serviço, fazer a captura, a esterilização e a devolução no local de origem, né? Os cães, a gente também faz a castração e depois de recuperados, a gente faz a devolução no local de origem também, a não ser que eles sejam adotados. Então, nós temos uma lei que nos respalda para isso. Tanto no nosso Centro Municipal de Castração, quanto nos multirões de castração, esses animais, eles saem medicados, né? Eles saem com os medicamentos para fazer em casa, né? Então, sai com uma receitinha, com explicação, com medicamento separadinho. A gente orienta esse responsável, né, sobre quais são os cuidados pós-operatórios. Uma coisa muito importante de ser falada é que 80% do sucesso da cirurgia, né, é o cuidado pós-operatório. Esses animais, eles saem com roupinha cirúrgica daqui, então se a pessoa ela não tem condições de comprar um colar, uma roupinha, ele vai sair daqui com roupinha. A gente ensina a fazer a roupinha, é muito fácil de fazer roupinha, se vocês quiserem a gente pode divulgar depois, né, para você divulgar para os seus seguidores, que eu acho que é bem bacana, é bem fácil, bem tranquilo de fazer, e protege bem o animalzinho. Então ele sai com todos os cuidados necessários. Qualquer tipo de emergência, situação adversa que possa acontecer, é muito raro acontecer, né? Então o procedimento é um procedimento seguro, a gente tenta minimizar todos os riscos possíveis que existem, né? Mas pode acontecer uma intercorrência ou outra. Então a gente está aqui para prestar esse socorro, esse serviço aí de emergência que for preciso, e no caso de fora do horário de expediente, no final de semana, nós temos as nossas clínicas credenciadas que dão esse suporte para a gente. Então, assim, o animal e o seu responsável jamais ficarão desassistidos. E do ponto de vista da saúde pública, a castração ela vai evitar com que as fêmeas entrem no cio, né? Então as fêmeas não entram mais no cio. Então a gente não vai ter mais aqueles transtornos ocasionados por uma fêmea no cio, porventura na rua, por exemplo. Então hoje mesmo a gente teve uma solicitação de uma fêmea que estava no cio com 10 machos ao redor ali, provocando transtornos ali para a comunidade, né? Porque daí esses machos acabam ficando agressivos, um brigando com o outro e podem acabar se machucando. Então, a castração ela diminui isso também, né? Isso é um benefício tanto para o animalzinho quanto para a população, para a comunidade que mora ali ao redor, né? Além disso, do ponto de vista do bem-estar animal, a castração ela tende a aumentar a longevidade, né, do animal, justamente por evitar vários problemas de saúde, câncer de mama, piometra, que é a infecção do útero, enfim. Então, esse animal castrado, ele tende a viver mais, né? E se a pessoa tiver guarda responsável, ele tende a viver mais e melhor. Para quem tem gato e ainda não foi castrado, sabe o que eu vou falar agora. Mano, eles sobem no telhado e fazem um escândalo. Depois vamos até pôr aqui um vídeo. Posso Pode falar. Acho que em relação aos felinos, aos gatos, é bem importante falar que o comportamento é bem diferente dos cães, né? Então, os gatos, geralmente, existe uma cultura de que o gato, ele tem que ficar fora de casa. Ele tem que sair, ele tem que dar saidinha, ele tem que dar uma volta, né? Não, pelo contrário, o gato é um animal que deve permanecer dentro de casa, né? Então, e o que acontece? A gente tem algumas doenças hoje, né, específicas aí dos felinos, que comprometem muito a saúde pública. Uma delas é a esporotricose, é uma doença que está endêmica praticamente em vários municípios, né, justamente por conta dessa saidinha desses felinos. É uma doença que está incontrolável, né, e é uma zoonose. O que é uma zoonose? Uma zoonose é uma doença que passa do animal para o ser humano. Então, é um problema sério, é um problema grave, e a castração, ela tende a reduzir isso, né, porque o animal, ele ficando menos territorialista, ele não entrando no cio, o cio do gato é diferente do cachorro, ele entra no cio mais vezes, né, então ele vai diminuir, e claro, com a guarda responsável
né, do responsável de não permitir ele ter acesso à rua, isso vai diminuir a transmissão da doença. Então, acho que esse é um ponto bem importante de ser falado para a comunidade, né? A castração também, nessas atividades que a gente acaba fazendo na comunidade, como comunidade pet e outras atividades que a gente leva até a comunidade, a gente também descentraliza a castração, porque a gente leva o cadastro de castração para aquelas pessoas ali daquela região. Então, a gente acaba fazendo uma busca ativa, né, de pessoas ali que estão na periferia para trazer essas pessoas para que a gente possa realizar a castração nos seus animais, tá? Uma dúvida que eu tenho aqui, isso. por exemplo, quando vocês fazem esses mutirões, vocês fazem somente aqui nesse local ou vocês conseguem também ir até uma comunidade em específica, porque muitas vezes a pessoa tem essa questão do transporte que ela não consegue trazer o animal. Então, assim, acho que antes de tudo é importante falar que também Pinhais foi pioneiro numa questão. A gente fez uma estimativa populacional, que na verdade é a base para a gente entender quais serviços seriam necessários ser implementados e implantados, porque eu preciso conhecer a minha realidade territorial para entender aquilo que eu vou executar, quais serviços eu vou executar. Então, a gente fez essa estimativa populacional, a gente verificou a quantidade de animais, a gente verificou a questão de doenças dos animais, e com a estimativa populacional, a gente pôde traçar estratégias de vários serviços. Um deles foi a castração, porque a gente notou com a estimativa que muitas pessoas periféricas, né, então a gente, apesar de ser um município muito pequeno, né, a gente tem uma periferia, né, em vários bairros, pontas que estavam muito descobertas, né, que as pessoas realmente, e até nas fiscalizações que a gente realiza, a gente ouve muito relato, a gente notifica para castrar, mas a pessoa, moça, eu não tenho carro, moça, como é que eu vou levar o cachorro até lá? Como que eu vou, né? Então, existe uma dificuldade real das pessoas, né, de trazer até o centro, né? Então, com essa estimativa, a gente acabou adotando alguns mutirões descentralizados. Então, a gente foi até alguns bairros, realizar esses mutirões foi um sucesso, né? Então, a gente teve aí grande quantidade de cirurgias realizadas, mas a gente também realiza de forma centralizada. Então, a gente vai estudando, a gente tem uma seção própria para isso, que é uma seção de controle populacional, que está dentro da minha gerência. A gente estuda alguns indicadores para tentar trabalhar quais são os bairros que mais necessitam desse serviço. Então, a gente tende a trabalhar com risco, com indicador, justamente para a gente tentar atingir o máximo de pessoas possíveis. Acho que um outro ponto importante também da gente falar, quando a gente começou o programa de castração, a gente começou com critérios, alguns critérios. Um dos critérios econômicos era o Bolsa Família, né? A gente atingiu o critério Bolsa Família. Aí chegou um momento que a gente sentou e reestruturou o programa. A gente viu que o critério Bolsa Família ele já tinha sido atingido. Então, a gente precisava, né, modernizar, evoluir o critério econômico, né? Então, evoluiu, né, para 3 salários mínimos. Então, a gente conseguiu ficar um bom tempo trabalhando com 3 salários mínimos e agora, a gente tem um novo decreto do programa de castração, que a gente também, através desses estudos, a gente começou a perceber que os 3 salários mínimos a gente já tinha atingido, né? Então, a gente precisava ampliar um pouco essa margem, né? Então, a gente ampliou um pouco a margem aí da renda para que as pessoas pudessem participar do programa. E a gente, claro, a gente entende que isso não vai ser aberto de uma forma geral, né, isso não não faz parte da política pública de saúde animal, mas que a gente vai acabar ampliando alguns atendimentos, porque a gente vê que a gente está conseguindo atingir a meta, né. Sobre a questão da microchipagem, explica pra gente como que funciona, em que momento pode ser feito, para que também a população coloque os microchips nesses animais, principalmente em caso de perdas de animais, que é bem recorrente, né? Direto você vê notícias de gente que perdeu seu pet. Então, explica pra gente um pouquinho. Então, vamos lá. Então, a microchipagem, né, ela é realizada no município de forma gratuita.
tá? Então, ela é realizada em todos os serviços. Então, ela é a base do nosso serviço. Então, se eu for fazer um atendimento de SAMU, a primeira coisa que eu vou fazer é microchipar o animal. Se eu vou realizar um atendimento da CEAPCO, que é a sessão de atendimento continuado, eu vou microchipar esse animal. Se eu for fazer um atendimento lá na comunidade, aqueles atendimentos sociais lá da comunidade PET, eu vou abrir microchipagem geral para a população. Então, a microchipagem é um serviço que está presente em todas as atividades que a gente faz. Inclusive, ela é divulgada no nosso site da prefeitura. As pessoas podem vir, não precisa agendar horário, podem vir até o Centro Municipal de Castração microchipar o seu animal. O que é um microchip, né? O microchip não é um GPS, né? Todo mundo sempre pergunta pra gente, o microchip é um GPS. Não, infelizmente, o microchip não é um GPS. O microchip, se a gente fizer um comparativo com o ser humano, ele é um RG. Por quê? O microchip, ele é um dispositivo eletrônico bem pequenininho, do tamanhozinho de um grão de arroz. Ele vai nessa região aqui do animalzinho, entre aqui as escápulas, vai aqui na região do pescoço, tá? Muito fácil, muito tranquilo de aplicar, né? É praticamente indolor, não tem reação, as pessoas podem ficar muito tranquilas, né? Dentro desse microchip existe um código, óbvio, e existe uma leitora. A gente sempre podia trazer a leitora aqui para mostrar para eles depois. Existe uma leitora de microchip, né? Essas leitoras geralmente ficam onde? Nos serviços veterinários, sejam eles públicos ou privados. O animal se perdeu, ele está microchipado, eu vou passar essa leitora ali em cima, vai aparecer um númerozinho, esse númerozinho eu vou jogar no meu sistema e eu vou conseguir encontrar quem é o responsável por esse animal, né? Então, através desse número, eu faço o cadastro desse tutor, desse responsável com todas as informações, endereço, telefone. Então, ele é como se fosse um RG, ele funciona como um RG para o animal. E, por exemplo, eu encontrei um pet. E aí, para eu descobrir aonde ele está cadastrado, existe algum local específico? Você pode trazer até o Centro Municipal de Castração ou fazer a abertura de um chamado, que a equipe veterinária vai até o local também, a gente passa a leitora e verifica se esse animal tem microchip, né? Se esse animal tiver microchip, a gente vai procurar saber a origem, né? Se é um animal que foi microchipado pela prefeitura, se ele é da prefeitura, né? Se ele é um comunitário ou um errante, né? A gente vai identificar, ou se ele é de uma pessoa, de um tutor, a gente vai acionar a fiscalização para que a fiscalização entre em contato e faça toda a questão do reconhecimento do animal, para que a pessoa verifique o que aconteceu, porque esse animal estava perdido. Então, a gente tem esse trabalho. Legal. Acho que uma coisa que a gente podia falar é sobre as pessoas parecem que têm um misticismo, assim, de medo de microchipar os animais, de que vão ser rastreadas, então a gente tem muita negativa, assim. Às vezes a gente tem um critério, assim, para receber, por exemplo, a vacina numa campanha. A pessoa precisa fazer a microchipagem para receber a vacina. E as pessoas preferem ficar sem a vacina para não microchipar o animal. Então, parece que existe uma crença que foi colocada que o chip é uma coisa negativa para o animal. Já vi isso? Ou que pode causar alguma coisa. Então, acho que é importante as pessoas desconstruírem essa ideia de que o chip é ruim. O chip não traz nenhum benefício para o animal, né? Pelo contrário, ele vai trazer só benefícios. Porque numa situação de perder o animal, de roubar o animal, a gente está propício, né? O animal pode fugir a qualquer momento, por mais que você tenha cuidado. Você pode ficar na rua, se sofrer um acidente, se o animal se perder. Então, são muitas situações que o microchip vai proteger ali o animal. Nós tivemos uma situação aqui de um animal que foi encontrado 6 anos depois. Né? O animal foi furtado da casa, ou fugiu quando era filhote, e a pessoa encontrou, e nós encontramos o dono 6 anos depois. E isso foi possível por causa do microchip. E tem algumas pessoas também, acho que é importante falar, assim, no começo a gente dava muita palestra de castração. As pessoas, tem pessoas que deixam de castrar porque não querem colocar o chip. Então, assim, hoje, para castrar é obrigatório. Eu não posso castrar se a pessoa não quer colocar o microchip, então o animal não será castrado, né? É o que eu falei, o microchip, ele é a base do nosso trabalho. Então, assim, para qualquer outro serviço, o animal precisará ser microchipado. E tem outro lado da microchipagem também, que é a parte da fiscalização. Então, o microchip também é utilizado para responsabilizar o tutor de um animal abandonado, por exemplo.
Claro que a gente vai diferenciar se esse animal é comunitário, se ele é de uma protetora, enfim, mas existe hoje a possibilidade da gente responsabilizar as pessoas por abandono através do número do microchip. Por isso é muito importante que a microchipagem, a execução da microchipagem esteja aliada com o registro. Não vale de nada aquele microchip se não tiver um sistema de registro. Então, esse é um grande desafio hoje, porque a gente tem um registro municipal, né? Mas os animais, a gente sabe que eles não têm barreira. Então, tem animais aqui que a gente pega de vez em quando que a gente não encontra no sistema da prefeitura. E aí a gente precisa fazer uma busca nos municípios da região metropolitana, porque cada município utiliza um sistema diferente. Então, se a gente tivesse um sistema estadual, né, que fosse integrado em todos os municípios, ou até mesmo federal, isso facilitaria muito para localizar tanto animais perdidos, quanto para responsabilizar no caso de abandono. Eu acho que existe uma esperança, né, como a Cris havia comentado, do Simpatinhas, do programa lá Pro Patinhas, né, já iniciou, não é uma microchipagem, mas já iniciou-se o RG do animal, né, mas eu acho que tudo tende a evoluir para que exista um sistema único e integrado, né, um sistema nacional realmente, para que facilite para todos os municípios, né. A gente gravou um episódio com a Adri e com o Dr. Marcelo, e a gente falou um pouco sobre essa questão da microchipagem e tal. E esse foi um ponto que ele colocou lá. Não existe hoje um órgão onde todo mundo vai fazer o cadastro, e aí, por exemplo, eu achei o cão lá em Curitiba, e eu vou saber que ele veio lá, sei lá, do Pará, entendeu? Porque não existe hoje esse sistema. E vocês estão falando que também acredita que tem que existir um programa único de cadastro, né? Eu acho muito interessante essa dinâmica. Uma dúvida que eu fiquei, e até lá no outro episódio eu ainda fiquei com isso na minha cabeça, e aqui vocês estão de novo falando sobre isso, que é essa questão do medo das pessoas de microchipagem. Eu fico pensando, o que será que a pessoa pensa, o que é o chip, né? O que será que ela pensa que pode acontecer com o seu animalzinho? Porque parece que é um medo. Mas é um medo do que será, né? Vocês conseguem identificar? Eu acho que dá para fazer um paralelo um pouco com a saúde humana, né? As pessoas têm medo de se vacinar, as pessoas têm medo de, né? Eu acho que criam-se monstros, porque assim, a gente explica, como eu falei para vocês, é um dispositivo eletrônico pequenininho, que vai conter um númerozinho lá, que vai ser rastreado, que vai dar a identificação do tutor. Então, criam-se monstros, né? Criam-se ideias e mitos na cabeça das pessoas, e elas passam a acreditar, né? De que aquilo ali, nossa, vai me rastrear, como a gente tanto ouve falar, né? Nossa, o celular vai me rastrear, se eu colocar o chip no meu cão, eu vou ser rastreado, vão me localizar, ou esse chip, nossa senhora, vai liberar não sei o que, vai fazer mal e vai causar isso. Então, assim, acho que muito por desinformação, realmente, né? Por acreditar em notícias falsas, enfim, até comentários que às vezes são maldosos justamente para criar esse pânico, que a gente viu que aconteceu na própria saúde humana, né? Então, eu faço um paralelo da saúde humana com a saúde animal, que se cria esse tipo de coisa e acaba dificultando o nosso trabalho, né? Porque o microchip, ele é essencial, né? Então, o tutor, o responsável, ele tem que entender essa importância, né? E confiar no profissional ali que está falando para ele, que está explicando, que está demonstrando, né? Então, ter confiança nesse profissional. O profissional, ele sabe o que ele está falando, né? Ele sabe o que ele está colocando ali no animal. Então, assim, acho que isso é o mais importante. Quais são hoje os tipos de maus tratos mais comuns registrados em Pinhais? Bom, então, hoje, aqui no município, a gente tem várias possibilidades de registro de denúncia, né? Então, a pessoa pode vir pessoalmente aqui na secretaria, a pessoa pode fazer uma ligação, a pessoa pode fazer direto pela internet, pode abrir uma ouvidoria com a denúncia, pode mandar um e-mail. Então, a gente tem um canal aberto, assim, de recebimento de denúncias, a gente recebe muitas denúncias por dia.
E praticamente todos os dias tem veterinário nas ruas fazendo vistoria, tá? Os tipos mais comuns de maus tratos que a gente identifica é a negligência, né? Então, é falta de cuidados básicos para os animais. Então, falta de água, o recipiente para água tá sujo, falta de alimentação adequada, né? A gente vê animais muito magros, falta de um abrigo, então animal que não tem possibilidade de se abrigar, de se esconder da chuva, ou do calor, do sol intenso, animais confinados em espaços muito pequenos, né, em locais muito pequenos. Então, na semana passada mesmo, a gente teve um caso que a gente atuou em parceria com a Delegacia de Pinhais na apreensão de um animalzinho que vivia num cômodo muito pequeno, no meio da urina, no meio das fezes, né, sem limpeza nenhuma, não tinha água, não tinha ração, muitas roupas, né, acumuladas, e esse caso culminou, então, na apreensão desse animal, em parceria com a delegacia. E uma denúncia muito frequente, muito comum, é o acesso à rua, né, então, o acesso à rua, apesar dele não ser maus tratos diretamente, assim, a gente não consegue identificar um animal maltratado, né, mas na rua ele está sujeito a vários riscos, né, então atropelamento, contrair alguma doença, a morder as pessoas, a brigar, né, e acabar se machucando com outros animais. Então, na nossa lei de maus tratos, o acesso à rua ele é considerado uma infração, né. E a gente tem muita denúncia com relação a isso, porque as pessoas ainda têm muito na cabeça, assim, aquele conceito de que o animal tem que sair para dar uma voltinha, tem que sair para namorar, tem que sair para fazer as necessidades, né? Então, a fiscalização acaba fazendo esse trabalho educativo também, explicando que isso é mito e que a pessoa precisa sair com uma coleira e a guia, né? Com um animalzinho sempre sob supervisão. E a maioria dos casos hoje que a gente tem na sessão de fiscalização, eles são resolvidos por meio de uma notificação. Então, a notificação é a formalização dessas orientações, né? Então, a gente coloca num documento com prazo para regularização daquela situação, seja qual for que a gente encontrou na vistoria. E a maioria tem se resolvido, porque a gente costuma trabalhar bastante a questão da orientação, da comunicação ali com o denunciado, né? Não só deixar um papel e a pessoa que leia, não, a gente explica, né? A gente mostra como que o animal poderia, a gente dá algumas soluções ali naquela situação, como que ele poderia estar melhor, enfim, e aí depois desse prazo, a gente retorna para ver se aquelas orientações foram cumpridas, e a maioria a gente observa o cumprimento, e aí a gente acaba encerrando a denúncia, né? Infelizmente, a gente também tem muitas denúncias que são infundadas, né? E a gente fez na semana passada um mutirão, né, em que todos os veterinários do departamento se mobilizaram para fazer as vistorias nas residências aí, então estava todo mundo na rua fazendo as vistorias, né? E a gente observou, praticamente todos os veterinários relataram, assim, denúncias em que a gente percebia briga de vizinho, né? Um vizinho queria incomodar o outro ali por algum motivo e aí acabava fazendo a denúncia de maus tratos, né? Denúncias de latido, né? O vizinho se incomoda com o latido, mas para nós o latido ele é uma expressão do comportamento natural do animal, né? Pode incomodar? Pode, mas não é por maus tratos. Nós vamos verificar, porque pode significar que aquele animal está latindo porque ele está sentindo dor, porque ele está preso, né? Algo nesse sentido a gente vai e verifica. Mas o latido em si não é infração à nossa lei de maus tratos, então não é considerado maus tratos, né? O ideal seria que os vizinhos pudessem se conversar e se resolver, né? Sem a necessidade de fazer uma denúncia, mas todas as denúncias a gente verifica, a gente faz uma triagem para verificar se a prioridade, né, daquela denúncia, se é uma denúncia muito grave, a gente já coloca como prioridade, já faz o atendimento naquele dia ou naquela semana, então depende muito da gravidade do relato. Por isso também que a gente pede para as pessoas sempre relatarem
o máximo de detalhes ali na denúncia para que a gente possa fazer essa triagem mais precisa, né? E aí a gente estabelece então essas prioridades e faz as vistorias não conforme a data da denúncia, mas conforme a gravidade da situação que é relatada. Em relação à denúncia, ela pode ser feita anônima? Todas as denúncias são feitas de forma anônima. Então, mesmo que a pessoa se identifique, se ela mandou por e-mail ou se ela, na ligação ela se identificou, então o próprio fiscal às vezes não tem acesso a quem fez o registro dessa denúncia. Uma coisa também que o município de Pinhais é pioneiro é que todos os fiscais que fazem a fiscalização de denúncias são médicos veterinários, né? Então, isso não é comum de se observar em outros municípios, né? Então, aqui no município de Pinhais, todos os veterinários podem fazer, né, fiscalização e podem multar, né? Então, se a pessoa não cumpriu a notificação, as orientações que foi deixada na notificação, qualquer um dos veterinários pode abrir um auto de infração com a penalidade de multa ou de perdimento do animal, enfim. Então, a gente tem essa autonomia de autuação que não é tão comum de se observar em outros municípios. Então, assim, a gente recebe denúncia todos os dias, inclusive finais de semana, ininterrupto, né? Acredito que seja em média de 5 denúncias por dia. Uma curiosidade, vocês recebem mais denúncias durante a semana ou final de semana? Durante a semana. Durante a semana. E quando vai chegar feriado, essas coisas? Após o feriado. Após feriado. Após feriado. Porque aí a pessoa ficou lá na casa dela e muitas vezes viu uma situação, ou inventou, né? Que a gente já descobriu que tem gente que inventa e aí faz a denúncia. Exatamente. Mas nós temos uma parceria com a Guarda Municipal, aqui de Pinhais, e quando eles fazem esse atendimento também. Então, muitas vezes, nos finais de semana, feriados ou em horários que nós não estamos atendendo, a guarda é chamado para atender denúncias de maus tratos, esse tipo de situação. Até com equinos, tem bastante, inclusive. Então, o que é nossa combinada com eles? Eles fazem o registro do boletim de ocorrência da situação e no primeiro dia útil eles encaminham para nós nós entrarmos com a denúncia e poder a fiscalização atuar ali em cima daquela situação. Animais, que nem você falou assim, equinos, é uma denúncia comum, assim? Bem comum. É uma situação bem comum aqui. No nosso município não tem área rural, tá? Então Pinhais é 100% urbano. Mas as pessoas têm uma cultura aqui de muitos anos, porque Pinhais e Pirapara eram muitas chácaras antigamente. Então, isso se perpetuou, né? Das pessoas terem essa cultura de ter cavalo. Como a cidade ficou muito urbanizada, os espaços onde esses animais ficavam foram reduzindo. Então, as pessoas moram em casas sem quintal, muitas vezes, ou quintal muito pequeno, e tem um cavalo. E não tem lugar para pôr esse animal. Então, eles acabam colocando o animal na rua. Então, amarra o cavalo com corda, deixa na rua, e esse cavalo, muitas vezes, se solta. Então, assim, acho que a maior parte das denúncias é cavalo solto em via pública, em relação a cavalos. E é um problema muito grande, porque nós fazemos a microchipagem dos cavalos também, temos um registro desses animais, mas existe muita troca, muita comercialização entre eles e nós não somos comunicadas. Então, muitas vezes, já aconteceu assim, de achar o cavalo que tem microchip, mas nem tá mais com aquela pessoa que tá lá no microchip, já tá com outra pessoa. Ou, mais comum, os animais não terem identificação. Então, nós acabamos tendo que fazer, às vezes, a apreensão desse animal, ou quando identificado o responsável, se não tem uma questão de maus tratos com esse animal, não é caracterizado ali no momento da fiscalização, a gente faz a devolução desse animal, colocando ali, fazendo um auto de infração e tomando as atitudes cabíveis na situação. E o uso desses animais está muito ligado ao animal de trabalho em si? Ou somente de animal de estimação? Estimação, lazer, praticamente. A gente tem uma lei no município, né, que proíbe a atração animal. Não vou me lembrar de cabeça agora o número da lei, mas a gente tem uma lei coloca aqui depois.
que proíbe a tração animal. Então, assim, hoje, pelo menos, já não se vê mais carrinheiros, né? Muito difícil. Geralmente é aquele, até uma população já conhecida, né? Como a Cris falou, que são pessoas que culturalmente querem ter o cavalo para dar uma cavalgada no final de semana, para fazer um lazer, para ter o bicho porque acha um animal bonito, quer ter como estimação. Como se fosse de estimação. Exatamente. Mesmo. Então, Aqui em Goiás a gente vê muito isso. como de estimação, né? E não entende a necessidade de um animal daquele porte, né? O abandono ainda é um dos principais problemas. O que precisa mudar culturalmente para diminuir esse cenário? Eu acredito que o que precisa mudar para diminuir o abandono é o estreitamento do vínculo entre as pessoas e os seus animais de estimação. Então, as pessoas entenderem e terem a consciência que os animais têm capacidade de sentir, né, de sentir emoção a hora que a pessoa chega em casa, ele passou o dia inteiro sozinho, então ele vai ficar feliz de receber a pessoa, tristeza, tédio, enfim, emoções diversas, né? As pessoas ainda, infelizmente, tendem a tratar os seus animais como objetos. Eu acho que isso reflete muito no abandono. Então, aqui no município, infelizmente, a gente tem muitas situações de pessoas que moram em casa de aluguel, né? E acaba se mudando com mais frequência, e aí a próxima residência, o proprietário não aceita o animal, então a pessoa acaba deixando dentro da residência. A gente já pegou várias situações assim na fiscalização, que o animal fica completamente desassistido. E eu entendo, assim, que eu percebo, né, que isso é falta do vínculo mesmo, é falta de gostar, porque quem realmente gosta, quem ama o animal, não faria, né, uma coisa dessas. Então, eu acho que essa questão realmente de estreitar o vínculo, e isso vai muito de encontro, assim, com a educação, com a orientação da população, né, com relação à guarda responsável, a não deixar dar as voltinhas. Na verdade, tá tudo relacionado. Cris ficou emocionada. Fiquei bastante. Eu sou muito sensível a essa questão, assim, dos animais de forma geral, mas essa questão do abandono, né, da falta de sensibilização das pessoas em entender isso que a Grazi falou mesmo, né, que o animal, o responsável daquele animal é tudo que ele tem, né, eles vivem esperando a gente voltar para casa. Os que a gente tem, né, que estão no nosso centro de adoção ou que estão aqui no nosso pátio, porque nós temos alguns animais, eles estão o dia todo esperando alguém lá conversar com eles, fazer um carinho, dar um petisquinho, fazer um agrado. Então, assim, nós somos, né, tudo na vida daquele animal. E a pessoa, falta tanta sensibilização nas pessoas de entender isso e achar que o animal é um objeto. Que se eu descartar esse hoje, amanhã eu posso ter outro. E infelizmente, muitas pessoas pensam dessa forma, a gente percebe isso no dia a dia. Então, isso é uma questão, assim, que me dói mesmo, assim, profundamente, porque eu acredito que todos nós, né, assim, dói, porque a gente tem todo um amor, tanto cuidado, tanta dedicação, fica todos os dias, né, conversando sobre isso, cuidando e pensando o que a gente pode fazer para ajudar esses animais, e muitas pessoas não ligam, né, então, realmente é uma coisa, assim, que me comove muito e que me fere, nossa, grandemente, e eu fico muito triste com isso. Por isso que eu fiquei como... Mas uma coisa que a Grazi falou, que eu acho que de fato é muito importante, porque a gente vê muito esse tipo de comportamento em pessoas da nossa idade para mais. Então, são pessoas que não tiveram uma educação em relação a isso. Então, esse projeto que vocês têm, por exemplo, do veterinário Mirim, eu acho de extrema importância, porque vocês ensinam as crianças a pensarem de uma forma diferente, como os pais não pensariam. Então, muitas vezes, essa criança, ela chega lá na casa dela e fala pro pai dela, pra mãe dela, fala, ó, o nosso cachorrinho, não é assim que você tem que tratar ele, não é assim que você tem que cuidar dele, tá faltando isso. Aqui tem uma coisa que me deixa muito triste, que eu não gosto nem começar a falar as coisas, porque eu também quero chorar, tá? Não é só você não, mas tipo, a gente passa na frente das casas, assim, e os cachorros naquele
frio, inverno. Quem é daqui da região sabe que é muito frio. E os bichinhos lá fora. Você não vê uma casinha, não vê uma coberta, não vê uma roupinha. Eu fico pensando, gente, como que sobrevive? A gente tem um caso da onde a gente morava lá, que tinham 2 cachorros amarelinhos lá, que era de um povo lá da frente, que o cachorro era mofado. De tanto ficar na chuva, no sol, no inverno, no verão. E aí o Darwin colocou o apelido dele de mofado, entendeu? E aí você fica pensando, gente, como que a pessoa ela tem coragem disso? E aí o que assim, eu fico revoltada, que a pessoa vai lá e pega mais. Aí foram lá e pegaram, como que é o nome daquela pastor alemão? 2 pastores alemão, quintal pequeno, os cachorros amarrados assim, meio metro, entendeu? Aí você fica pensando, gente, o que tem no cérebro dessa pessoa, entendeu? E aí as crianças, elas vêm para isso, para trazer essa luz, para trazer de fato, essa educação que muitas vezes falta. Essa é a nossa esperança. Né? Essa é a nossa esperança. Eu queria complementar um pouquinho sobre o abandono também, porque nos últimos anos, nos últimos 2 anos, a gente tem tido um aumento muito grande de abandono de cães da raça Pitbull ou de seus derivados, né? Bull Terrier, Monster Bully, enfim, American Bully, Monster Bull, enfim, essas outras raças. E isso é um problema muito grande do ponto de vista da saúde pública, porque são animais de grande porte, são animais potencialmente agressivos, né? Principalmente com outros animais. E a gente tem enfrentado esse problema aí nos últimos 2 anos, e a gente teve em 2024, né, a publicação de uma lei que torna obrigatória a castração e a microchipagem de cães da raça Pitbull e de seus derivados, numa tentativa de tentar combater aqui o abandono de cães, principalmente de grande porte. O que a gente percebe, né, que as pessoas adquirem por impulso. Então, um filhotinho de Pitbull, pequenininho, é lindo, demais, maravilhoso, né, mas aquele animal vai crescer bastante, ele vai ficar forte, ele vai comer bastante, né, ele vai exigir espaço, é um animal que precisa de gastar energia, ele tem muita energia acumulada, né, ele precisa de limites, ele pode derrubar uma criança, se ele pular na criança, enfim. É um animal super dócil com as pessoas, via de regra, né? Um animal super dócil com as pessoas, mas é um animal grande. E as pessoas têm muito medo, né? Então, a hora que esse animal realmente se torna adulto, que ele fica grande, as pessoas acabam abandonando. E aí as pessoas que veem esse animal na rua também acabam maltratando por medo, né? Então, normalmente, quando a gente encontra esses animais nas ruas, aí eles estão debilitados, muito magros. A gente já teve vários casos de pitbull machucado, preso em árvore, então sem possibilidade de sair daquele local, né? Abandonado a gente tem uma estrada que é famosa, que assim, na área... É um lugar ermo, assim. É um lugar ermo, assim. Mas é um local onde a gente já encontrou, né, pitbull amarrado ali, então sem comida, sem água, sem possibilidade nenhuma, e isso realmente são situações muito tristes, né, e aí por isso que a gente discutiu muito a publicação dessa lei, e agora tem o decreto que regulamenta, né, essa legislação para tentar diminuir o abandono de cães dessa raça. O nosso primeiro episódio com a Adri foi falando exatamente sobre essa lei. Ela foi lá porque a Adri, ela tem a vontade de que essa lei ela seja em outros lugares, né? E aí a gente pontuou lá que Pinhais foi o primeiro local a, de fato, aceitar essa lei. E aí de lá para cá ela não conseguiu evoluir muito com outros lugares, porque a gente sabe que é muito complexo isso. Eu acho que, eu penso que algumas coisas ali precisam ser ainda analisadas, entendeu, em relação. E parece, eu li esses tempos que essa lei específica aqui de Pinhais tem algumas coisas que eles querem fazer algumas mudanças, porque às vezes o que acontece, se a coisa é muito radical, aí também não dá certo, entendeu? Então... Tem que ter um meio termo. Aí parece que vocês estão nesse momento do meio termo, né? Na verdade, não, a gente já ultrapassou, porque o decreto ele já foi publicado, com as regulamentações ali, com esses
pormenores, sim. né? Aham, então o decreto já está publicado. Vamos colocar depois aqui como que ficou a lei no seu final, porque até então a gente tinha a aprovação, aí A tem lei todo, seca só, mas tem que estar regulamentado pelo decreto, é bem explicadinho, tem tudo, né, o que pode, o que não pode, os que devem, os que não devem. Então, a população não precisa ficar aflita, tá tudo muito bem regulamentado. Vamos colocar certinho aqui como é que ficou a lei no final para vocês, principalmente para quem quer adquirir, né, essas raças, né? O que acontece? A gente vê muito, a gente já fez um encontro dessas raças, né? Deu mais de 60 animais lá no espaço assim gigante. Nossa! E aí você vê muitos que eles querem por status. Então, muitas vezes é para mostrar poder, status. Aí tem gente que acontece o seguinte, esse animal, que nem a Grazi falou, ele exige muito. Então, ele exige muita alimentação, ele exige muito espaço. E tem gente que ainda faz outras coisas com esses animais que se chama bomba. Então, eles colocam anabolizante nesses animais para eles se tornarem um monstro. Então, muitas vezes, não é a raça que é um monstro, é um animal que foi modificado porque tomou tanta bomba, tanto anabolizantes ali, aquelas coisas que eles colocam nos animais, que eu nem sei o que é, não faço nem noção. É um hormônio, né? É um hormônio, então eles mudam totalmente de comportamento, gente. Então, assim, é isso que pega, porque a população, ela pensa, o pitbull, ele é agressivo, mas muitas vezes o pitbull agressivo é um pitbull que ele tomou um hormônio, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, que uma coisa é a criação do animal. Então, um animal, ele pode ser um vira-lata, pode ser um caramelo, e ele pode ser um agressivo em potencial, né? Exatamente. Então, vai muito de como você cria seu animalzinho. Vamos falar mais um pouquinho? Cris, qual é a importância da parceria entre o poder público, protetores independentes e ONGs na proteção animal? É extremamente importante, né? Sem o trabalho das protetoras, nós teríamos muitas dificuldades para chegar em alguns lugares. Então, hoje, o poder público não chega em alguns lugares. Então, vamos pensar numa comunidade ali, uma comunidade muito carente, uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, uma comunidade dominada por gangues. As protetoras, por ter um vínculo comunitário com as pessoas, por não vir enquanto poder público, elas conseguem alcançar esses lugares. Então, vou dar um exemplo. Nós temos um mutirão de castração. Protetoras fazem a busca ativa de vários animais, elas ajudam no cadastro desses animais, elas trazem para os animais, elas reforçam as orientações para as pessoas para que tragam o animal no dia, para que tenham cuidado. Muitas vezes elas se organizam para fazer os animais, e são animais que nós, enquanto poder público, jamais alcançaríamos. Então, assim, são pessoas que estão marginalizadas ali da sociedade que nós não conseguimos chegar. E elas ajudam muito, inclusive com os cães da raça Pitbull. Porque esse comentário que você fez, né, das pessoas quererem por poder, por domínio. Então, assim, muitos cães da raça Pitbull estão nesses lugares, justamente porque eles são cães que têm um potencial ali, né, de agressão, enfim, defendem muito, né, quem é o responsável pela pessoa ali que eles têm carinho. Então, as protetoras são essenciais. E também, assim, para nos ajudarmos nos lares temporários, por exemplo, né. Então, elas fazem o resgate de muitos animais, né, nós não temos um abrigo público para recolher todos os animais que estão aí, todos os filhotes, todos os animais feridos, todos os animais que estão em situação de rua. Então, as protetoras também vêm com essa contrapartida de ficar com esses animais, de nos ajudarmos nas feiras de adoção, porque elas fazem os eventos de adoção também, né? Nós fazemos dos nossos animais o nosso centro de adoção, mas as protetoras fazem dos animais que elas estão ali, né, sendo responsáveis naquele momento. Então, por exemplo, hoje que a Grazi comentou dessa cachorra que estava na rua, com vários animais em volta. Foi uma protetora que recebeu um pedido de uma pessoa da comunidade. E essa pessoa talvez nem soubesse como acessar a gente e conhecia a protetora. Então, por intermédio dela, a gente conseguiu lá se mobilizar, nos auxiliaram na busca desse animal, e nós conseguimos pegar ele e já está indo para ser encaminhado para uma restrição de emergência. Então, assim, elas são um braço gigantesco. Né? Então, assim, elas dão uma contrapartida enorme
para nós um apoio gigantesco. ONGs, no momento, nós não temos nenhuma aqui em Pinhais, mas a ONG, né, faria essa mesma função de nos apoiar aí em relação ao trabalho, cuidado com os animais, administrativa, o relacionamento com a comunidade. Então, elas são extremamente importantes para o nosso trabalho. E vocês conseguem ajudá-los de alguma forma assim, mais ativa, por exemplo, com doação de ração, de medicamento, essas outras coisas assim? Isso mesmo, tá? Nós temos um programa, né? Nós temos ali um programa de apoio às protetoras. Então, qualquer pessoa que entre, nós temos um decreto. Então, qualquer pessoa que esteja dentro daquele decreto, que seja protetora, então tem alguns critérios ali, ela pode vir com a documentação aqui no nosso protocolo geral, faz o cadastro no protocolo, daí é do departamento da doutora Grazi, então ela faz análise do protocolo, vê a comprovação de fotos, esse tipo, né, precisa de algumas comprovações, e a partir do momento que essa protetora é credenciada, ela tem um apoio ali, com as vacinas dos animais, que são, né, retirados aqui do município, ou que estão aqui no município com elas, toda a parte de vacinação, de vermífugo, remédio para carrapato, para pulga, complementos de ração, então todo mês elas têm direito a pegar um quantitativo de ração que, de acordo com a quantidade de animais que elas têm, atendimento médico veterinário também, então tanto dos animais que elas resgatam aí no momento, que precisam de algum atendimento, quanto dos animais que elas estão ali fazendo lar temporário, até, né, que têm a oportunidade de serem adotados, também são atendidos aqui pelo nosso serviço. E mais alguma coisa, meninas? Vocês lembram? Atendimento de emergência, né? Acho que é tudo isso, né? E daí a parte da castração também, né? Então, ele a parte da castração, então pegou uma ninhada de filhotes. Então, todos esses filhotes, né, eles aqui em Pinhais, terão ali direito a atendimento a vacina, protocolo vacinal, vermífugo, remédio de pulga, carrapato, e na idade adequada deles, eles terão direito à castração. Eu acho que essa pergunta que eu vou fazer agora tá mais para Grazi. Vamos ver. Sobre acumulador. A expertise aqui na área. O que vocês pensam a respeito disso, né? E como que vocês agem em relação a esse tipo de pessoa? E depois que você falar, eu tenho algo que eu gostaria de complementar, mas pode falar o que vocês vêm fazer, né, em relação a isso? Tá. Então, como eu tinha dito anteriormente, né, aqui no município a gente tem a política municipal de atenção às pessoas em situação de acumulação. Essa política, ela é multidisciplinar, então a gente entende, né, na prefeitura hoje que a acumulação, ela não é um problema que só a parte veterinária vai conseguir resolver, né, pelo contrário, a coordenação desse comitê, dessa política é da Secretaria de Saúde, porque a gente entende que é um problema de saúde mental, problema de base, né, então que a gente precisa tratar essa pessoa em primeiro lugar, porque afinal de contas foi ela que ocasionou aquela acumulação, né, seja de animais, seja de objetos, e a nossa, enquanto veterinários, né, a parte técnica em relação aos animais, a gente busca melhorar a qualidade de vida desses animais no local onde eles estão no primeiro momento. Então, se a gente pensar que um acumulador de animais tem hoje 40, 50, 60 animais, o poder público não tem estrutura, né, para tirar todos esses animais daquele local. Então, a nossa intenção, num primeiro momento, é melhorar a qualidade de vida daqueles animais, e isso já vai ter um reflexo na pessoa. Então, a própria pessoa, quando vê que a gente está levando cuidados para os animais, vacina, vermífugo, um remédio de antipulgas, enfim, que seja um atendimento básico ali para os animais, ela já cria um vínculo de confiança com o veterinário e ela permite que outros serviços possam ter acesso. Então, acontece muitas vezes das pessoas serem reclusas, né, não permitirem a visita da Secretaria de Saúde, da assistência social, mas a partir do momento que a gente começa o atendimento veterinário, a pessoa já abre, né, as portas, assim, e aí o tratamento multidisciplinar é
a gente tem sucesso, né, de fazer o tratamento multidisciplinar. Eu não vou saber te dizer quantos casos de sucesso a gente já teve, é o pessoal da coordenação do comitê que tem essa informação, mas eu sei que aqui no município a gente já teve casos de sucesso, de acumulação. O sucesso que eu digo é, assim, de que da pessoa estar controlada e sendo monitorada, porque a acumulação ela não tem cura até o momento, né? Não tem cura, não tem um medicamento milagroso, enfim. Então a gente precisa manter o monitoramento, mas a gente já teve alguns casos assim. Aqui no município a gente tem também alguns casos bem desafiadores, tanto de animais quanto de materiais, assim, casos bem complexos, e que a gente também procura, né, conversar com outros municípios, pessoal de até outros estados, enfim, para saber como lidar com essas situações. Não é fácil, a gente não tem uma receita de bolo, a gente tem casos, assim, que deram certo e casos que deram não tão certo assim, vou dizer errado, mas não tão certo assim, que a gente precisa mudar a estratégia. Por conta disso, a gente se reúne no comitê uma vez por mês. Então, para discutir essas estratégias, vem todo o pessoal que faz parte ali do comitê, que é instituído por uma portaria, né? Todos os funcionários eles são nomeados. E a gente discute, então, caso por caso, o que está sendo feito, quais são os desafios, quais serão os próximos passos, né? Por conta dessa problemática. É porque, na verdade, como eu vim, né? O Darwin já vai falar. Toda vez você fala isso. Mas como eu vim da causa animal, né? Eu conheço muito bem como é que funciona, né? Principalmente acumulador. O que acontece é que muitas vezes o trabalho ele é de formiguinha mesmo. Exatamente. Então você vai fazendo aos pouquinhos mesmo. Porque como você falou, é uma questão de saúde mental. Então a pessoa precisa, no primeiro momento, de acompanhamento psicológico, muitas vezes até psiquiátrico, para poder ela evoluindo diariamente e muitas vezes anualmente, até chegar no objetivo final, que ela entender que aquilo ali de fato é uma doença, que é um problema, entendeu? E muitas vezes tem muitas outras raízes, né? O acumulador não foi lá e começou a acumular. Muitas vezes é uma pessoa que foi violentada, que sempre tem um trauma, né? Entendeu? Então é uma pessoa que foi desamparada de algum momento, que não tem famílias, né? Então, assim, são várias outras questões. Ela não faz aquilo ali porque ela deseja, ela acordou e falou, vou fazer. Não, é uma doença, de fato, né, que precisa ser tratada. Então, eu acho que esse é um trabalho muito legal de se fazer, sabe? Uhum. E assim, a acumulação é justamente isso, ela é um transtorno mental, e eu vejo muitas pessoas falar, só existe acumulador porque existe cachorro na rua. Mas na verdade não, se você parar um pouquinho para pesquisar ali no YouTube, no Google, a gente tem casos de acumuladores nos Estados Unidos, na Europa, locais onde não se tem cães na rua, mas tem acumulação. Nos Estados Unidos é muito mais comum a acumulação de gatos, mas que aí eles têm maior quantidade de gatos como animal de companhia, diferente de nós aqui no Brasil, que temos mais cães como animal de companhia, né? Mas que na verdade a acumulação ela está relacionada com o transtorno mental e não com a presença ou ausência de animais nas ruas. Tanto é que tem do objeto, né? Tem pessoas que colecionam. Eu fui uma vez num acumulador que tinha panela. Era panela, mas assim, era túneis de panela, e não tinha mais casa, era panela. Já fui de máquina de lavar roupa. Tudo máquina de lavar roupa. Não, mas o senhor vai consertar? Eu vou consertar. Essa aqui eu também vou consertar. O quintal era inteiro de máquina de lavar roupa, assim, inteiro de máquina de lavar roupa. E a pessoa não percebe, né? Não percebe. E é tão verdade essa questão de acumulador que o que acontece? Tem programas. Sim, Você falou de fora e tal, tem programa nos Estados Unidos a respeito de acumulador. E agora no Brasil também já tem. Tem. O nome é assim, acumulador. Tem. Até, entendeu? Então, assim, tem uma menina que eu acompanho, né? Comecei a acompanhar no Facebook, agora eu também achei ela no TikTok,
que ela faz limpezas. É uma modelo, ela faz limpeza nas casas dos acumuladores. Ela tem uma equipe e tal. Ela faz É que, na verdade, eu acompanho alguns, né? Eu acompanho a Ellen, que é a Ellen do Brown. Isso, Eu acompanho o Gui, que é o e acompanho essa menina que eu tô falando, que foi a primeira que eu comecei a acompanhar, que eu não sei falar o nome dela, que ela é de fora, é uma loira e tal. Modelo, eu sei que tem uma modelo que a Ellen Ellen Grau. Eu acompanho tudo isso daí, entendeu? Então, assim, é uma doença, gente, é um problema, de fato, né? Então, precisa de ser tratado. E não somente, que nem aqui as meninas, elas estão fazendo um trabalho junto com acumuladores de animais. E também existe os acumuladores de objetos, de itens, de pessoas, né, de tudo, né? Então é uma saúde que é de fato pública, então tem que vir de outros departamentos também o acompanhamento, então não depende muitas vezes só de vocês. É um trabalho multidisciplinar, né? Quais projetos ou iniciativas vocês gostariam de implementar nos próximos anos para fortalecer ainda mais a proteção animal e PIs? Então, eu acredito que todos nós desejamos a ampliação dos serviços, né? Nós já temos muitos programas, muitos serviços prestados, só que hoje a parcela da população que a gente consegue atingir ainda acaba sendo pequena. Ampliar o serviço do SAMU Animal para atender os animais que tenham responsáveis, ampliar a questão da vacinação de forma mais contínua para a população, não só nos momentos de campanha. Então, oferecer a vacina múltipla para todos os animais o ano todo seria muito legal. A gente ia ter um controle enorme de zoonoses. Ampliar a quantidade de animais também, que não são os animais que estão no perfil ali do nosso SAMU, que são urgências e emergências, mas que são os animais ali, que tem um tumorzinho, um animal que precisa de uma pequena cirurgia, de um atendimento que a gente acaba demorando um pouquinho para atender esses animais, né? Então, a gente, na ampliação desse serviço, a gente conseguiria atender eles de forma mais rápida, de forma mais célere, e eles conseguiriam, né, ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que hoje, o que Pinhais oferece já está muito avançado em relação, né, a nível de Brasil, realmente, de todos os programas e todos os serviços. Então, talvez ampliar para a população que a gente tem já seria muito bom, e já ajudaria muitas pessoas, principalmente os mais vulneráveis ali, que não conseguem ter acesso à saúde, nem eles mesmos, né? Muitas vezes, e para os animais vai ser muito mais difícil. Eu vou falar o meu sonho azul. Posso falar? O meu sonho azul é que todos os animais sejam adotados por boas famílias. Esse é o sonho. Esse é o sonho de todo mundo. Que não tenha mais nenhum animalzinho na rua, né? Passando necessidade. A gente imagina um mundo assim, né? Muitas vezes você fica. Eu não sirvo pra parar, porque se eu paro pra imaginar, aí eu fico imaginando umas coisas assim que eu falo. Não pode imaginar muito. Né? As coisas também acontecem, né? A partir da imaginação, do sonho, né? Da expectativa de alguém. Porque se a gente não sonha, a nossa realidade já é muito difícil. É verdade. Então, se a gente deixa de sonhar e de achar que as coisas vão melhorar, é muito difícil de viver, né? Muito cruel, as coisas partem, eu acredito nisso, as coisas partem de um sonho, de uma expectativa, de uma projeção que a gente faz. Se vai ser daquilo que nós projetamos, sonhamos e pensamos, aí já é uma distância muito grande. Mas eu acho que a gente consegue, né, sonhar, e a criatividade também, né? Uma coisa que eu fiquei pensando muito é a falta de recursos, ou os recursos limitados, eles fazem de nós sermos mais criativos. Então a gente começa a pensar em outras formas de trabalho, em como atingir a população, em como atingir os animaizinhos, por falta de... Porque quando você tem muito dinheiro, você faz, é fácil de fazer, né? E quando você tem um recurso limitado, aqui você tem que pensar assim: olha, eu tenho isso aqui de dinheiro, o que de melhor eu consigo fazer com isso aqui? Quantos animais mais eu consigo atender? E eu acho que faz a gente sonhar mais e ser mais criativo e ter mais expectativa das coisas também. Pra quem tá aí... Ai, falei do fundo do meu coração. Pra quem tá aí há 13 anos na causa animal, Foi do fundo da alma. Ela fala com propriedade, né? Do fundo da alma. Do fundo da alma. Realmente eu gosto muito, né, dos animais, assim. Sempre gostei, assim, foi minha paixão desde minha vida.
Eu falo que para estar na causa animal, e seja principalmente quando você não ganha muito, né? Ou quando você não ganha nada, tem que ter muito amor. E para estar, por exemplo, no serviço público, igual vocês estão, tem que ter muito amor também, porque é muita dificuldade diariamente. Porque, por exemplo, você está há 13 anos, quantas gestões você não passou? E cada gestão pensando de uma forma diferente, agindo de uma forma diferente, querendo coisas diferentes. E você tem que se adaptar a tudo isso e acima de tudo, falar assim, bom, eu tenho que pensar nos meus funcionários, né, nas pessoas que estão comigo e na população. Parabéns. Não é todo dia. É um desafio. E agora eu quero que vocês deixem uma mensagem final para quem está nos assistindo. Pode ser um protetor, pode ser a população. Começa a nossa emotiva. A Cris. Cris, por favor, deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo. Aquilo que toca no seu coração. Eu acho que a mensagem é da sensibilização, né? Porque as pessoas falam muito em conscientização, né? Conscientizar as pessoas do cuidado com o animal, conscientizar no abandono. Mas as pessoas têm consciência de que eu não posso deixar o cachorro sem água e sem comida, que isso é uma coisa que vai fazer mal para ele. Mas sensibilizar, ter empatia com aquele outro ser, né? Você enxergar o cachorrinho, o gatinho, o cavalo, não como carne, né? Então eu já tenho uma sensibilidade diferente com os animais em relação a isso. Então, assim, eu tenho empatia com o animal. Não precisa todo mundo deixar de comer carne. Mas, assim, pense no animal como aquele ser que sente dor, que sente fome, que sente saudade, que se sente triste, que sente medo. Então, é se sensibilizar com os animais em relação a isso, de ser seres que além de seres vivos, são seres que fazem parte da nossa sociedade, que têm um carinho gigantesco por nós e que nós também temos que ter muito respeito por esses animais. Eu acho que o recado que eu posso deixar é para que a gente se torne melhores seres humanos, né? Porque os animais são animais, como a própria Cris falou, são animais que fazem parte da família. Tanto é que a gente usa o termo hoje família multiespécie, né? Então, os animais fazem parte da nossa família, né? A gente ama eles, a gente cuida, a gente se preocupa, a gente chora, a gente sofre. Então, eu acho que nós temos que nos tornarmos melhores a cada dia. E eu acho que o animal ele vem muito para ensinar nós seres humanos, né? O animal ele traz uma coisa que é única dele, que é o amor pelo amor, né? Então não importa o que você faça, quantas situações de maus tratos que a gente vivencia, evidencia, visualiza, e o animal ele continua ali fiel, né? Ele tá fiel, ele tá ali, se ele recebeu uma migalha daquela pessoa, ele vai lá. Então assim, eu comparo muito o animal com uma criança realmente, porque ele é puro de coração, ele é puro de alma, ele precisa de alguém, ele precisa ser assistido, ele precisa de alguém que o defenda. Então eu acho que o recado é para os seres humanos, para que a gente se torne melhor, para que a gente viva numa sociedade melhor, para que a gente eduque os nossos meninos, as meninas, essa nova geração a entender a importância, né, de cada espécie, de cada animalzinho, do seu local, onde vive, para que isso seja respeitado, para que as pessoas tenham mais amor no coração. Então eu acredito nisso, assim, que a gente precisa ser melhor. Grazi. Bom, a minha mensagem final, assim, eu acredito que vai mais para as protetoras, para as pessoas que trabalham ali com a causa animal, que estão mais envolvidas, né, com a causa animal, que é um desafio diário, né? A gente sabe, a gente passa por isso também aqui enquanto profissionais, né? Por todos esses sofrimentos que vocês também passam, quem trabalha com resgate, com a proteção, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a hora que a gente vê um animalzinho sendo bem adotado por uma família, né, responsável e que vai, talvez, dar o amor para aquele animal que ele nunca teve, né, então isso é
é o que nos motiva, é o que nos leva assim para frente a continuar. Então, acho que isso também deve ser, né, um fator aí de motivação para todos vocês, né? E uma outra mensagem importante que eu queria deixar agora, bem no geral, assim, que tem a ver com essa questão da conscientização que a Cris falou, é de não se calar, né? Então, não se cale diante de uma situação de maus tratos, né? Denuncie, chame uma protetora, chame o serviço público, enfim, faça alguma coisa, porque aquele animal não fala, né? Ele não sabe falar. Enfim, ele só sabe dar amor, como a doutora Michelle falou, então a gente precisa que alguém seja a voz desses animais. Então a gente está aqui para fazer o nosso trabalho, para ser a voz desses animais, mas para que isso possa acontecer, a gente precisa que vocês também façam. Gostaria de agradecer vocês por essa tarde aqui, né, maravilhosa. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite de falar um pouquinho a respeito de como o Pinhais está levando, né, a questão da causa animal aqui, porque eu sou suspeita para falar, né? Ninguém tá me pagando nada, tá? Porque quando eu cheguei aqui, né, eu moro em São José dos Pinhais. Quando eu cheguei aqui, né, no Paraná e tal, eu já fui atrás, né, de buscar. Na verdade, já conheci algumas ONGs e tal, né, mas quando eu cheguei aqui, eu fui, de fato, pesquisar a respeito. E Pinhais sempre foi o local que apareceu em primeiro lugar para mim nas minhas pesquisas, né? Então, hoje eu tenho um portal de notícia onde eu coloco lá, e diariamente lá eu coloco muita coisa, e muitas coisas de Pinhais eu coloco lá também, né? Muitas vezes eu só republico, né? Então, assim, eu fico feliz, né, de estar aqui conversando com vocês, para a gente mostrar para a população, mostrar para outras pessoas que estão muitas vezes aí no poder, né, pessoas que estão no local de vocês, só que em outros municípios, em outros estados, países, enfim. Então, assim, brigadão mesmo por vocês terem aceitado aqui conversar comigo, foi muito gostoso essa tarde. Obrigada a você, foi muito bacana. Obrigada, meninas. Dá um joinha. Curte aí, dá um like, segue o canal. Pior que eu nem esqueci disso. E você que está nos assistindo, já aproveita, segue, compartilha, deixa o seu like, manda pro seu amigo e principalmente deixa um comentário aqui embaixo, vamos interagir, vamos fazer essa troca bonita em relação a como anda a causa animal, tanto aqui em Pinhais como Paraná, em outros estados e até mesmo, quem sabe, no mundo aí.